E aí, riqueza, como que você passou nessa semana de eclipse solar? Conseguiu perceber o que na sua vida precisa ser transformado, aquilo que precisa ser modificado? Porque essa semana, agora a gente entra na lua crescente e aí a gente vai entender como que a gente vai construir, né? Como que a gente vai, o que que precisa desapegar e como que a gente vai poder fazer essas mudanças na nossa vida. Então, vem comigo para o História do Céu. Eu sou Camila Olivetti e a gente vem aqui bater um papo, né, sobre o caminhar da Lua no céu, que aspectos que ela vai fazendo, as mudanças da fase da Lua, para que a gente possa entender o que está acontecendo nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, enfim, com a nossa psique, poder entrar em sintonia, né? Não é sobre fazer certo, fazer errado. É você perceber se você está sintonizada com o que está rolando e como que você vai responder a isso. Então, bora lá entender o que essa lua crescente da lunação de Escorpião vem trazendo pra gente. Bom, essa lua crescente vai, né? Foi hoje, dia 1/11, que ela aconteceu, né? O quarto crescente, então é sempre um momento de virada, um momento de um ponto crítico que exige da gente, que pede que a gente faça um movimento de nutrição, de alimentação, né? Que a gente ponha em desenvolvimento alguma coisa, porque a lua crescente é para fazer aquilo crescer, né? Ou seja, para aquilo caminhe, para que aquilo se desenvolva para o destino que você decidiu, né? As transformações que você quer trazer na sua vida, por quê? Porque se trata de uma lunação de Escorpião. Então, o eclipse que a gente teve no dia 25/10, ele veio falar de algo na nossa vida que a gente vai precisar desconstruir, olhar o que estava ali oculto, o que estava por trás de alguns sentimentos, pensamentos, hábitos, situações nas quais a gente se envolve, principalmente relações, como a gente se relaciona, sejam com as pessoas, sejam com as instituições, com as organizações, né? Ou a gente se relaciona com a gente mesmo e o que que não tá legal ali, o que que a gente precisa mudar, né? E fazer essas mudanças, porque o escorpião é aquele que ajuda a gente a cortar as coisas pela raiz, né? Arrancar o tumor ali, ele é o cirurgião do zodíaco. Então, pega o bisturi, faça o corte e um corte que cura, né? É uma cirurgia ali, é um corte que traz uma cura, uma transformação para aquela situação, porque coisas que já não davam mais, coisas que já não estavam mais legais, ou coisas que você já não queria mais que fosse daquele jeito, porque fala também de encerramento de ciclos, né? Então a gente deixar alguma coisa morrer para uma nova renascer. Então uma lunação de renascimento. E a lua crescente vem exatamente para ajudar a gente a fazer este movimento. E o que essa lua crescente está pedindo? Ela acontece com a lua no signo de Aquário, né? O Sol está em Escorpião e a lua no signo de Aquário. São dois signos do ritmo, que a gente chama ritmo fixo, né? Então, eles, apesar de ser uma energia de transformação, de mudança, elas estão falando de transformar e mudar coisas que estão enraizadas muitas vezes. Por isso que é cortar pela raiz mesmo, né? Fazer as limpezas necessárias, né? Purificar aquela situação. Então, são dois signos que falam assim, o que é que está fixado, o que, que você já determinou, que está pré-estabelecido e que está te impedindo de caminhar, que está te impedindo de fazer as mudanças. Legal? E nessa lua crescente, principalmente ela que quando está em aquário, a lua em aquário, está falando de a gente precisa olhar o novo, né? A gente precisa trazer renovação, revolução para as nossas vidas. E para isso, a gente precisa olhar para o diferente, olhar para outros pontos de vista, para outras ideias e principalmente entender que as coisas são múltiplas, né? E que as coisas são diferentes. Aceitar que com a lua em aquário há diversidade.
Então, muito provavelmente essa semana, quando você estiver nos grupos, com os amigos, no chat da família, né, no Instagram, nas redes sociais, né, batendo um papo ali com as pessoas, ou participando, né, de organizações, clubes, ou com a sua equipe de trabalho, seus colegas, né, sempre que você estiver ali em comunidade, em sociedade, você precisa estar aberto para entender que as coisas não são só como você pensa, só como você quer. E assim se abrir, né, para o novo, se abrir para novas opiniões, se abrir para novos pontos de vistas. E aí, é óbvio, né? Para a gente transformar alguma coisa, a gente tem que sair daquelas ideias, e principalmente aqui, Escorpião, sentimentos, apegos, né? Coisas que estão ali muito densas e que a gente precisa então aqui transformar e trazer para esse novo lado. E para fazer isso, você precisa aceitar o outro lado da moeda, você precisa entender que existem vários pontos de vista. E a lua crescente em Aquário vai ajudar a gente nisso. Então, tá facilitado? Não está. Primeiro porque uma lua crescente, ela é sempre desafiadora, né? Como eu sempre falo aqui, crescer dá trabalho, né? Crescer exige esforço. E qual que é o esforço dessa lua? Exatamente de você se abrir para essas diferenças, né? Se abrir para essas diversidades. E poder romper, quebrar paradigmas, sair ali de convicções ou de sentimentos muito arraigados e você poder olhar para o outro e falar, poxa, eu não concordo às vezes, né? Mas eu entendo que essa pessoa pensa diferente, eu entendo que isso precisa ir para um novo rumo e se abrir. Aquário é o signo de uma inteligência e de uma fraternidade e de uma solidariedade enorme, né? Então você entender que são as diferenças que constroem a sociedade, são as diferenças que constroem um grupo, né? O problema aqui é se a gente ficar rebelde, indignado, revoltado, né? Porque aquilo difere do que a gente pensa, difere do que a gente sente. Então, este é um momento de nutrir isso, nutrir a nossa abertura, nutrir a nossa fraternidade e o senso de coletivo, o senso de comunidade. Isso pode estar acontecendo na sua vida, naqueles grupos que eu falei, né? Nas associações, nas organizações e no ciclo de amizade. E aqui também, Aquário está falando, né, da tecnologia, da internet, então muito do que a gente está conversando e vendo, né, os conteúdos que a gente está acessando na mídia, pode fazer a gente refletir e abrir a mente para esses pontos de vista. E aí vem a transformação, né? Aí a gente se abre para transformar o chumbo em ouro, né? Para pegar aquilo que tá legal na nossa vida e só fazer a limpeza do que não serve mais, porque a gente precisa construir, né? Construir em cima de bases legais, não dá para construir quando tem coisas ainda atrapalhando, bloqueando aquela construção. Então, retire o que não é necessário mais, deixe morrer, encerre ciclos que estão te impedindo de fazer um movimento para a inovação. Essa lua, ela, né, tá ali fazendo uma quadratura que a gente chama, né, com o Sol, então um desafio, e ela vai caminhando essa semana, então ela já passou pelo Plutão, antes mesmo da lua crescente, então já foi uma oportunidade da gente fazer alguns desapegos, algumas regenerações com a Lua tocando esse Plutão. E agora ela caminha e faz uma conversa também com o Saturno, que é um dos regentes de Aquário. Então ela passou por Plutão um pouquinho antes da Lua crescente, que é o regente de Escorpião, ajudando a gente a fazer, né, essa cirurgia necessária, essa purificação. E aí logo em seguida ela toca, ela conversa harmoniosamente com Saturno, falando, bom, agora eu preciso fazer isso com maturidade, com respeito, né? Trazendo um amadurecimento para nossas vidas.
legal? E ajudando a gente também a fazer essas modificações sem sair atropelando e destruindo tudo, né? Como eu sempre falo aqui, cuidado quando você for jogar água do banho fora para o bebê não ir junto, né? Então conserve aquilo que é legal, tenha responsabilidade pela parte que te cabe, né? Seja na sociedade, seja nas suas amizades, nas suas relações, mas também deixe embora aquilo que não serve mais para você reciclar. Eu acho que é uma lua de reciclagem, né? Trazendo aí novidades. E aí a gente vai ter o eclipse lunar na próxima lua cheia, que é na semana que vem, no dia 8/11. Então a gente tá nesse momento, né? Entre eclipses. Este momento agora, então, de olhar para esse coletivo. O Marte, que também é um regente de Escorpião, ele começou o movimento retrógrado dele, né? Ele vai fazer com que a gente possa revisar o que? As nossas atitudes, revisar as ações, revisar o nosso ímpeto, a coragem que a gente tem e como a gente se move, né? O que é aquela coisa que faz a gente, né, ferver por dentro, que o Marte é essa energia, né, de ação, de coragem, de enfrentamento, o que é que move a gente, como que a gente usa, né? A gente está sendo só reativo ou a gente realmente está tendo um propósito para sendo assertivo? Né? É essa conversa que a gente precisa ter, essa revisão que a gente precisa fazer nesse tempo que o Marte vai estar retrógrado. Marte retrógrado em Gêmeos, então avalie como você reage a partir do que você ouve, a partir do que você fala, da sua comunicação, né, das trocas que você faz com os outros, né, e das suas relações com as pessoas mais próximas. Aquilo que você projeta no mundo a partir do seu intelecto, da sua mente, e também como você absorve, né, essas informações, esses conteúdos que você vai acessando. Então ele está retrógrado, entrou em retrogradação dia 30/10 e vai ficar retrógrado até o dia 12 de janeiro. E aí, eu sempre falo da retrogradação, né? Então, o Marte ele já caminhou até esse ponto no dia 30/10 e agora ele vai voltar. É aquela coisa da gente olhar para trás para revisar cortar os fios soltos, né? Alinhar as coisas ali, revisar, refletir sobre o que ficou para trás, sobre como a gente agiu, sobre quais foram as ações que nós tivemos, né, voltados para esse signo de Gêmeos, que é as nossas relações interpessoais, né, as nossas conversas, os nossos que a gente fala e o que a gente ouve, nossa comunicação. E aí depois do dia 12/1, ele vai voltar ao movimento direto, passando pela terceira vez pelo mesmo lugar. Então, são 3 chances, né? A primeira a gente passa e experiencia. Na segunda, que é agora, a gente vai passar revendo, revisando aquilo, podendo olhar, poxa, isso aqui não tá legal, né? Eu fiz assim, eu ouvi aquilo, eu entendi isso. Resolver maus entendidos, resolver disputas, resolver conflitos. E aí, a partir do dia 12 de janeiro, ele toma o rumo direto e aí a gente pode fazer de fato, né, as mudanças e as atitudes com a consciência que a gente tomou ali durante a retrogradação dele, legal? Então fica atento, porque aí ele vai ficar em Gêmeos até março, então é um momento muito importante, né, para que a gente possa entender como que a gente está usando a nossa parte racional, a nossa parte mental para ir para o mundo, para ir para a vida, legal? E nessa semana também, né, de lua crescente, a Vênus faz uma oposição com Urano, falando que nas relações, às vezes podem haver ali algumas rupturas, alguns rompantes, né, a gente ficar atento com mudanças bruscas, né, na nossa forma de se relacionar com as pessoas. Mas também é uma oportunidade de fazer o diferente, de trazer o novo, a partir do caos a gente criar novas relações, novas formas de amar, né, com ética, com beleza e com o respeito que o Saturno tá ali conversando com o Urano já faz um tempão, pedindo assim, olha, a gente precisa
modificar muita coisa, a gente precisa revolucionar muita coisa, mas com responsabilidade, com pé no chão, né? E com o entendimento que nós fazemos parte de um coletivo e que nós temos cada um nossas funções e que a gente precisa respeitar a função, a emoção, o sentimento e principalmente a essência do outro. Então que essa lua crescente, né, traga aí para você esse olhar mais aberto para as diferenças, para que a gente possa respeitar as diferenças e construir nova verdade, nova vida, novos caminhos, novos rumos para as nossas vidas, né? Seja na nossa vida individual, seja na nossa vida coletiva. Uma excelente semana de lua crescente.